Graça e paz, irmãos, tudo bem com vocês? Vamos dar início a mais um estudo neste momento, mas antes eu gostaria de pedir aos irmãos que não são inscritos no canal que, por favor, inscrevam-se, deixe o seu like e compartilhe os estudos para que mais vidas possam ser tocadas e edificadas em Cristo Jesus, nosso Senhor. E no nosso estudo de hoje nós falaremos sobre a parábola das 10 virgens, que encontra-se em Mateus capítulo 25, do versículo 1 ao 13. E a parábola, ela nos diz assim: Então o reino dos céus será semelhante a 10 virgens, que tomando suas lâmpadas, saíram a encontrar-se com o noivo. 5 dentre elas eram nécias e 5 prudentes. As nécias, ao tomarem as suas lâmpadas, não levaram azeite consigo. No entanto, as prudentes, além das lâmpadas, levaram azeite nas vasilhas. E tardando o noivo, foram todas tomadas de sono e adormeceram. Mas à meia-noite ouviu-se um grito: Eis o noivo, saí ao seu encontro. Então se levantaram todas aquelas virgens e preparavam as suas lâmpadas. E as nécias disseram às prudentes: Dai-nos do vosso azeite, porque as nossas lâmpadas estão se apagando. Mas as prudentes responderam: Não, para que não, para que não nos falte a nós e a vós outras. Ide antes aos que o vendem e comprai-o. E saindo elas para comprar, chegou o noivo, e as que estavam apercebidas entraram com ele para as bodas, e fechou-se as portas. Mais tarde chegaram as virgens nécias, clamando: Senhor, Senhor, abre-nos a porta. Mas ele respondeu: Em verdade vos digo que não vos conheço. Vigiai, pois, porque não sabeis o dia nem a hora. Irmãos, nesta parábola nós temos 3 personagens. Temos as virgens prudentes, as virgens loucas e temos aquele que dá o grito da meia-noite. As virgens prudentes são aqueles que dão ouvidos à palavra de Deus e não apenas escutam, mas colocam em prática tudo o que ouvem da palavra do Senhor. Elas têm uma luta constante contra a carne para colocar em prática a palavra de Deus. É como o construtor prudente que edifica sua casa sobre a rocha. Ele ouve e pratica, porque somente aqueles que colocam em prática a palavra de Deus é que podem ser justificados por ela. Por isso que o apóstolo Paulo ele diz em Romanos capítulo 2, versículo 13, que os simples ouvidores da lei não são justos diante de Deus, mas aqueles que praticam a lei hão de ser justificados. Tiago também diz na sua carta que aqueles que ouvem a palavra de Deus, mas não a colocam em prática, eles enganam-se a si mesmos. Então, irmãos, nós não devemos apenas ouvir, mas praticar a palavra, porque a palavra de Deus ela é poderosa para salvar a nossa alma. E quando a colocamos em prática, atraímos a graça do Senhor para a nossa vida e somos justificados por esta graça. Os nécios ou loucos
são aqueles que desprezam a palavra de Deus e a sabedoria. Lembram da mensagem desta semana de Provérbios capítulo 1, versículo 7? O temor do Senhor é o princípio da sabedoria, mas os loucos desprezam a sabedoria e o ensino. Todo aquele que ouve a palavra de Deus e não coloca ela em prática, ele está desprezando a palavra, ele está desprezando a Deus. Porque Tiago ele também vai dizer em sua carta que a amizade do mundo é inimiga de Deus. Quando nós preferimos os prazeres deste mundo, quando nós preferimos os bens deste mundo, as riquezas, a cobiça, a inveja, a ganância, o adultério, a fofoca, a fornicação, a pornografia e tudo quanto é imundícia que esse mundo oferece, nós estamos desprezando a palavra do Senhor, desprezando a sabedoria e desprezando o ensino. Porque Deus, como um Pai amoroso que é, Ele quer sempre o que é bom para nós. Ele quer sempre o que é melhor para nós. Ele quer o melhor caminho para seus filhos. Ele quer a alegria para os seus filhos. Ele quer que seus filhos tenham vida e vida em abundância. Porém, meus irmãos, Deus ele coloca dois caminhos diante de nós. É o livre-arbítrio que ele nos deu. Só tem direito de escolha, só tem livre-arbítrio quando você tem direito de escolha. E nós temos dois caminhos a escolher. Temos a porta larga que conduz à perdição e temos a porta estreita que conduz à salvação. Assim como lá em Deuteronômio, no livro da lei, o Senhor ele diz: Eis que coloco diante de vós a vida e o bem, a morte e o mal. Escolhe, pois, a vida para que vivas tu e a tua descendência. Então, lá em Deuteronômio capítulo 30, a partir do versículo 17, Deus ele nos dá o direito de escolha. Assim como em Deuteronômio 11, também versículo 26, ele diz: Eis que coloco diante de vós a bênção e a maldição. Então nós devemos escolher qual caminho nós vamos seguir. Porém, nós temos que ter a consciência de que o caminho que escolhermos nos dará a recompensa dele. Se escolhermos o caminho da vida, a recompensa será a vida. Mas se escolhermos o caminho da morte e da perdição, a recompensa será a morte e perdição. Não tem como eu plantar laranja e colher abacaxi. Nem tem como eu plantar maçã e colher uva. Eu vou colher exatamente o que plantei. Por isso que Paulo diz em Gálatas capítulo 6, versículo 7: Não vos enganeis, de Deus não se zomba, pois tudo que o homem semear, isso também ceifará. O terceiro personagem que nós temos nesta parábola é aquele que dá o grito da meia-noite e desperta as virgens. E hoje, nesta mensagem, nesse estudo, eu gostaria de trazer uma ênfase nesse personagem e neste grito da meia-noite. Nós sabemos, irmãos, que a meia-noite é a última hora do dia. E isso é muito sugestivo para esta parábola, porque é o grito
da meia-noite. Está despertando as virgens na última hora para que elas se preparem para receber o noivo. É por isso que aqueles que dormirem, esforcem-se para dormir com azeite, porque é provável que não dê tempo de buscar azeite, porque o grito ele acontece na última hora. O grito ele acontece à meia-noite, o último tempo. Mas veja que se tem alguém dando o grito, é porque esse alguém está acordado. Ele não está como as virgens que estão dormindo. As 10 virgens, embora 5 delas sejam chamadas de prudentes, todas elas estão dormindo. Porém, este que desperta as virgens, ele está acordado. É alguém que está atento, que está despertado, alguém que está vigilante. Este alguém que está vigilante, para que nós possamos entender melhor, vamos usar as 7 igrejas do Apocalipse. Porque esta parábola das 10 virgens, elas se encaixam perfeitamente ali. Das 7 igrejas que representam a plenitude do povo de Deus, porque o número 7 tem essa representatividade de totalidade, de plenitude, essas 7 igrejas, 5 delas estão repreensíveis diante de Deus. Se você ler com atenção as cartas às 7 igrejas, 5 dessas igrejas vão ter reprovações. E 2 dessas igrejas estão irrepreensíveis diante de Deus. E essas igrejas são chamadas de os 7 candeeiros, porque elas estão representadas naquela menorá com 7 lâmpadas. Então, por elas estarem representadas naquela menorá com 7 lâmpadas, elas são chamadas de 7 candeeiros, porque o candeeiro é a lâmpada. Peguei uma foto aqui para que os irmãos possam ter um entendimento do que seria essa menorá. Estão vendo aqui este desenho? Esse é uma menorá com 7 lâmpadas. 5 delas, nas cartas às 7 igrejas, 5 dessas igrejas, elas têm elogios e repreensões. Na verdade, 4 têm elogios e repreensões. E a quinta, ela só tem repreensão, que é a igreja de Laodiceia. Esta igreja ela não tem nenhum elogio perante o Senhor na carta que recebe. Porém, as outras, elas vão recebendo elogios e repreensões da parte de Deus. E 2 dessas igrejas estão irrepreensíveis. Então, nesta foto, vocês viram a menorá com suas 7 lâmpadas acesas. Mas nas cartas às 7 igrejas, é como se 5 daquelas lâmpadas estivessem se apagando e apenas 2 lâmpadas estivessem acesas, como 2 candeeiros em pé diante de Deus. Quando nós vamos ler sobre as 2 testemunhas em Apocalipse 11, nós vemos que essas 2 testemunhas são 2 candeeiros em pé diante de Deus. Então, nisso nós já temos uma sugestão para compreender
quem são as duas testemunhas do Apocalipse. Porque nós temos duas igrejas que estão irrepreensíveis diante de Deus, dois candeeiros acesos, dois candeeiros em pé diante do Senhor. E como as 7 igrejas representam a plenitude do povo de Deus, a sua totalidade, nós podemos compreender por isso que nos últimos dias, quando estiver próximo a vinda do Senhor, haverá um povo que terá elogios e repreensões diante de Deus, mas haverá um povo que estará irrepreensível diante do Senhor. E haverá um povo que só vai ter repreensões, representando a igreja de Laodiceia. Isso mostra que as 7 lâmpadas das 7 igrejas, que também representam os 7 Espíritos de Deus, a chama do Espírito está se apagando nas 7 igrejas. E essas que se mantêm irrepreensíveis perante o Senhor são igrejas que estão cuidando para que a chama do Espírito não apague nelas. Igrejas que estão cuidando da sua vida com Deus e da sua relação com Deus. Essas duas igrejas que estão irrepreensíveis representam as duas casas de Israel. Na descrição desse vídeo eu vou deixar o link com a playlist do estudo das duas casas de Israel, para que os irmãos possam assistir, porque é um estudo que trará muita edificação e vai abrir os olhos dos irmãos para muitas questões das Escrituras. Porque as duas testemunhas, elas estão representadas nas duas casas de Israel, que é uma porção do povo judeu e uma porção do povo gentio, que estará irrepreensível perante Deus e nos últimos dias vai estar pregando o Evangelho na unção e no poder de Moisés e Elias, assim como foi na primeira vinda de Jesus. João Batista, ele veio pregando na unção de Elias, antes da primeira vinda de Jesus, para preparar o caminho. Assim também haverá pessoas pregando na unção e poder de Moisés e Elias, preparando o caminho para a segunda vinda do Senhor. E isso é falado em Malaquias capítulo 4. Isso também é falado pelo profeta Isaías. E o próprio livro do Apocalipse, ele nos mostra isso quando mostra as duas testemunhas, que explica que são 2 candeeiros em pé diante de Deus e que são as 2 oliveiras. Essas 2 oliveiras aparecem no livro de Zacarias, no capítulo 4, se eu não me engano. E essas 2 oliveiras, elas vertem de si azeite de ouro, ou seja, a unção grandiosa que vai estar na vida delas. Esses são aqueles que estão acordados, são eles que vão dar o grito da meia-noite. Porque quando nós pegamos no hebraico a palavra trombeta, é a palavra teruá. E essa palavra teruá, ela também se refere a alarido, a grito, e não somente a trombeta. E essa palavra teruá, que se refere tanto a trombeta, a grito, como a alarido, esta é a palavra que é usada na festa das trombetas. E a festa das trombetas é a festa que está para vir
nos tempos determinados de Deus. Porque nos tempos determinados do Senhor, nós tivemos o cumprimento de 4 festas: a Páscoa, a morte do Cordeiro, Jesus, ele sendo o nossos asmos, o pão sem fermento, do qual devemos nos revestir com sinceridade e verdade. Jesus, ele é as primícias que foi movida perante Deus para que nós fôssemos aceitos perante o Senhor. E no Pentecoste ele derramou o Espírito sobre nós, fazendo também com que nós possamos ser primícias para Deus e para o Cordeiro. Porque no Pentecoste são apresentados 2 pães que representam as 2 casas de Israel, judeus e gentios, Efraim e Judá. Efraim representando a plenitude dos gentios e Judá representando os judeus, de onde viria o Cristo, o Messias. E esses 2 pães, eles são primícias para Deus, assim como também Cristo é primícias. Oséias capítulo 1, versículo 11 diz que a casa de Judá e a casa de Israel, que é Efraim, constituiriam, se congregariam, ou seja, elas passariam a andar juntas e constituiriam sobre si uma só cabeça, que é Cristo, o cabeça do corpo, que é a igreja. A igreja, ela não está separada de Israel espiritualmente nem na promessa. A única separação que existe entre Israel e a igreja é na questão de território. A terra de Israel, ela é uma coisa. Agora, o Israel de Deus, pela promessa que há em Cristo Jesus, são tanto judeus como gentios que se convertem a Cristo e se tornam um só corpo em Cristo Jesus. Cristo não tem 2 noivas, ele tem uma noiva. E essa uma noiva são judeus e gentios que se unem em Cristo Jesus. É por isso que Paulo diz que em Romanos 11, 25 e 26, que o endurecimento veio em parte sobre Israel até que entre a plenitude dos gentios, e assim todo Israel será salvo. Quando ele diz todo Israel será salvo, ele não está falando que todo o povo de Israel, da terra de Israel, será salvo. Mas o todo Israel será salvo é a igreja de Deus, a igreja de Cristo, o Israel de Deus, formado em Cristo Jesus, unidos pelo sangue do Cordeiro, porque o Senhor Jesus Cristo, ele derrubou a parede de inimizade que havia no meio, e pelo seu sangue ele fez a aliança. Ele fez a nova aliança no seu sangue, de modo que judeus e gentios fazem parte da mesma promessa que há em Cristo Jesus, nosso Senhor. E você pode ler isso em Efésios capítulo 2. Ali o apóstolo Paulo ele explica claramente que nós, gentios, que em outro tempo estávamos separados da comunidade de Israel, agora em Cristo Jesus, nós fazemos parte da comunidade de Israel. E a palavra comunidade ali é a palavra politeia, que é a palavra cidadania. Ou seja, em Cristo Jesus nós somos cidadãos de Israel e fazemos parte das 12 tribos através do nosso Senhor Jesus Cristo. É por isso que na Nova Jerusalém
Não tem porta escrito gentios, mas tem 12 portas com o nome das 12 tribos de Israel, e nós, gentios, entramos por essas portas, porque fazemos parte das 12 tribos, pela promessa que é em Cristo Jesus, porque tivemos entrada pelas 10 tribos que fazem parte do reino de Israel, que tinha por cabeça Efraim, com a promessa da plenitude dos gentios, que foi feita em Gênesis capítulo 48, versículo 19. Quando nós pegamos ali no hebraico que Jacó disse que Efraim seria a plenitude dos gentios, a palavra melo, que foi traduzida como multidão, é a palavra plenitude. E a palavra nações é a palavra goi, que é gentios, ou seja, a multidão de nações a qual Jacó disse que sairia de Efraim, na verdade é plenitude dos gentios na tradução mais correta. Então, meus irmãos, nós temos esta referência. E as 4 festas que se cumpriram foram a festa da Páscoa, dos Asmos, das Primícias e do Pentecostes. Faltam 3 festas a se cumprir, que é a festa das trombetas, expiação e tabernáculos. E a festa das trombetas é a palavra teruá. E nessa palavra, uma das suas traduções é grito. E o que desperta as virgens é o grito da meia-noite. Nisso, muitas pessoas dizem: não, a festa das trombetas é o arrebatamento da igreja antes da grande tribulação. Porém, não é, irmãos, porque a palavra teruá, que está se referindo a grito, a alarido, a som de trombeta, a voz, ela está se referindo à pregação do Evangelho feita pelas 2 testemunhas na última hora. Ou seja, nos últimos 7 anos, porque a última hora ela vai representar também os últimos 7 anos, como ela vai representar também os últimos 3 anos e meio. Porque nós vamos ver que em Apocalipse, capítulo 17, versículo 12, diz assim: ó, os 10 chifres que viste são 10 reis, os 10 chifres na cabeça da besta, os quais ainda não receberam reino, mas receberão autoridade como reis com a besta durante 1 hora. Ou seja, eles receberão autoridade com a besta na última hora, para assumir o seu reinado, para assumir o seu poder. E eles é quem vão entregar todo o poder à besta nos últimos 3 anos e meio. Então veja como que Deus ele vai conectando os pontos. Eles recebem autoridade por 1 hora. Ou seja, além de se referir que é por pouco tempo, também está se referindo que aquela é a última hora. E as 10 virgens, elas são despertadas à meia-noite, e a meia-noite também é a última hora, que vem o toque de trombeta. Levítico 23, versículo 23 a 25, vai dizer assim: disse mais o Senhor a Moisés: fala aos filhos de Israel, dizendo: no mês 7º, no primeiro dia do mês, tereis descanso solene, memorial com sonidos de trombeta, teruá, referindo a sonidos de trombetas, a alarido e a grito.
Santa convocação, nenhuma obra servil fareis. Agora veja o que a palavra de Deus ela vai nos ensinar sobre som de trombeta. Em Ezequiel capítulo 33, do versículo 1 a 6, veio a mim a palavra do Senhor dizendo: Filho do homem, fala aos filhos do teu povo e dize-lhes: quando eu fizer vir a espada sobre a terra, e o povo da terra tomar um homem dos seus limites e o constituir por seu atalaia, e vendo ele que a espada vem sobre a terra, tocar a trombeta e avisar o povo, se aquele que ouvir o som da trombeta não se der por avisado, e vier a espada e o abater, o seu sangue será sobre a sua cabeça. Ele ouviu o som da trombeta e não se deu por avisado. O seu sangue será sobre ele, mas o que se der por avisado salvará a sua vida. Mas se o atalaia vir que vem a espada, e não tocar a trombeta, e não for avisado o povo, se a espada vier e abater uma vida dentre eles, este foi abatido na sua iniquidade, mas o seu sangue demandarei do atalaia. É interessante isso, porque veja o que o apóstolo Paulo vai dizer em Atos capítulo 20, do versículo 25 ao 27. Agora eu sei que todos vós, em cujo meio passei pregando o reino, não vereis mais o meu rosto. Portanto, eu vos protesto no dia de hoje que estou limpo do sangue de todos, porque jamais deixei de vos anunciar todo o desígnio de Deus. Veja, irmãos, o apóstolo Paulo se despedindo da igreja de Éfeso. Ele usa esse texto de Ezequiel dizendo: eu estou limpo do sangue de vós, porque em todo tempo eu vos anunciei o Evangelho e nunca deixei de vos anunciar todo o desígnio de Deus. Paulo ele estava falando da pregação do Evangelho, do reino de Deus sendo anunciado e de todo o propósito de Deus que ele ensinou à igreja através das suas pregações e das suas cartas. Então ele diz: se algum de vocês agora endurecer o coração e, como virgem louca, deixar de dar ouvidos à palavra de Deus, desprezar a palavra de Deus e andar nos seus próprios caminhos, eu não tenho culpa do seu sangue, porque eu vos anunciei tudo, todo o propósito de Deus, todo o desígnio de Deus. Vos anunciei o reino de Deus. Paulo ensinou muitas coisas à igreja sobre o arrebatamento, sobre as festas, sobre as duas casas de Israel. Paulo ele conhecia as Escrituras e ele entendia as suas profecias. E ele ensinou tudo como mestre à igreja. Se alguém deixasse de dar ouvidos a partir do momento que Paulo não estivesse mais no meio deles, Paulo já não seria mais culpado pelo sangue daquela pessoa. Hoje vocês também estão ouvindo, como têm ouvido diariamente, mensagens, estudos
ensinamentos das profecias, dos mistérios de Deus, coisas que o Senhor nos tem revelado. Então, irmãos, agora todos precisam fazer uma escolha se vão agir como virgens prudentes e vão armazenar azeite em suas vasilhas, ou se vão agir como virgens loucas, desprezar a sabedoria e o ensino e tentar na última hora. Porém, vejam que na última hora as virgens loucas saíram para comprar azeite. E nós sabemos que quando a besta e os 10 chifres assumirem o poder na última hora, só poderá comprar e vender aqueles que aceitarem a marca da besta. Isso é até sugestivo que essas virgens, elas aceitaram essa marca, porque elas saíram com a intenção de comprar. E na última hora, quem não tiver a marca da besta não poderá comprar. Então, irmãos, Deus, Ele está falando através desta mensagem que a última semana da profecia de Daniel, ela se inicia com o grito da meia-noite, com o toque de trombeta feito pelas 2 testemunhas. E nós devemos estar atentos e ter azeite guardado conosco, para que quando esse tempo chegar, estejamos prontos, preparados, fortalecidos, para que possamos resistir a tudo que vier pela frente. Eu não sei dizer quando que esse tempo começará, mas o que eu sei é que nós devemos estar prontos e preparados em Cristo Jesus para suportar todas as lutas e adversidades, independente do que possa vir, porque a fidelidade que devemos manter para com Deus, ela independe do tempo ao qual estamos vivendo. Devemos ser fiéis a Ele em todo o tempo, guardar a Sua palavra e colocar em prática os seus mandamentos. Se esforçar para sermos aqueles que estão acordados e que despertam os que estão dormindo. Mas por um acaso, se viermos a dormir, que pelo menos seja com azeite, porque aqueles que dormirem sem azeite, naquele grande dia o Senhor dirá: em verdade vos digo que não vos conheço. Desperta, irmãos, acorda. Busque mais comunhão com Deus, mais intimidade, mais fortalecimento. Cuide mais da sua vida com Deus. Não se preocupe com tesouros na terra, mas que o seu desejo seja entesourar para o céu, porque é esse tesouro que fará toda a diferença em sua vida. Amém? Se você não é inscrito no canal, por favor inscreva-se, deixe o seu like e compartilhe os estudos para que mais vidas possam ser tocadas e edificadas em Cristo Jesus, nosso Senhor. Que Deus abençoe a todos e fiquem todos na paz do Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amém.